Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Açu, para você, internauta, boa tarde. Estamos aí chegando com o entrevistado do dia e hoje nós vamos falar sobre o Janeiro Branco, mês da saúde mental. E convidamos para estar aqui o psicólogo clínico e treinador comportamental, Matheus Coelho. Matheus, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse tema super relevante sobre saúde mental e também sobre Janeiro Branco. Então, um abraço para os nossos ouvintes. Ô, Matheus, é importante a gente falar sobre a atuação do psicólogo. Sim. O psicólogo, a gente tem um entendimento, Moreira, de que ele fala sobre a saúde mental e fala também de como nós podemos ser pessoas mais felizes. Então é super relevante quando a gente está no janeiro, refletindo sobre a vida, refletindo sobre as promessas, né? É sempre comum a lista de promessas de ano novo. Então torna-se muito relevante a gente entender que o psicólogo pode ajudar a gente a não só colocar as promessas no papel, mas fazê-las serem realizadas durante o ano e também tendo uma saúde mental mais saudável para que a gente seja feliz sozinho, né? Ou seja, relacionamento pessoal, mas também nos nossos relacionamentos interpessoais. É importante manter a saúde mental em dia, não é, Matheus? Muito importante, né, Moreira? Porque quando a gente está falando sobre saúde mental, a gente também está falando sobre produtividade. Então, se a gente imagina num contexto organizacional, por exemplo, os transtornos mentais, se a gente for para o outro lado, né, quando não há saúde mental, onde há adoecimento, a gente entende que ele é o principal causador de incapacidade. Se a gente for imaginar o que é transtorno mental, a gente está falando de uma doença que acomete a mente da pessoa que ela não consegue funcionar no seu dia a dia. Os mais comuns são a própria depressão, que é conhecido, né, popularmente, nós temos os transtornos de ansiedade, nós temos o estresse que gera o burnout, nós temos também o transtorno por uso de substâncias, pessoa que bebe muito, fuma muito. Isso tudo atrapalha ela a desenvolver a sua funcionalidade no dia a dia. Afeta tanto o trabalho, mas sobretudo os seus relacionamentos, impedindo aí a sua felicidade. Perfeito. E na atualidade nós vivemos, igual você disse, atarefados, né, com tempo escasso, agimos assim quase que de forma automática. E esse famoso piloto automático, Matheus? Ele acaba acontecendo, né, Moreira? Por que isso acontece? Porque nós temos a tendência de se adaptar. Isso até é uma estratégia do nosso corpo. Por isso que o piloto automático se torna muito comum. No entanto, como que a gente tem uma vida saudável e não sendo influenciado por esse piloto automático de maneira negativa? Parando para refletir sobre como tem sido a nossa vida. Por isso que o janeiro ele é muito propício para isso, porque ele é um primeiro mês do ano em que nós temos a oportunidade de refletir sobre como tem sido a nossa vida e como nós desejamos viver um 2023 diferente. É assim que a gente sai do piloto automático, parando, refletindo e desejando, procurando fazer novas mudanças. E esse automatismo, logicamente, que acaba influenciando na saúde mental e na qualidade de vida, não é? Com certeza, porque as pessoas seguem vivendo de maneira impulsiva, fazendo às vezes sempre da mesma forma e a tendência, Moreira, é que se a gente viver da mesma forma e não mudar os comportamentos, a gente não colhe resultado diferente. Então várias pessoas, eu gostaria de ser mais feliz, ter um relacionamento melhor, ter mais dinheiro guardado, eu gostaria de ter uma alimentação melhor, mas não faz nada para mudar. Se a gente não muda o nosso comportamento, por consequência, não teremos também um resultado diferente. É aquela situação, a pessoa sabe que ali não está correto e fica esperando que alguém dê uma luz, né? Exato. Ou que venha alguma iluminação, ou que acorde com uma vontade sobrenatural, ou que as coisas se alinhem. Mas não, se a mudança não partir de nós, de fato, a gente não vive cenários diferentes. Perfeito. Matheus, agora diante da realidade aí no mundo de ansiedade, né? Hoje esse mundo da concorrência, né? E dessa globalização, e essa questão da ansiedade é um mal que compromete tanto a saúde mental quanto a saúde física? Com certeza. Por que acomete também a saúde mental? É claro que a gente se torna pessoas mais preocupadas, não conseguimos nos concentrar, a gente não consegue ter boas relações, a gente não consegue dormir direito, a gente não consegue, inclusive, trabalhar direito. Então, isso porque a funcionalidade mental foi afetada. Agora, por que afeta fisicamente? Porque uma pessoa que vive constantemente ansiosa, se perceberá que ela sente tensão no músculo, então ela não consegue, ela sente dores musculares realmente. Ela sente tremores, ela sente suor em excesso, o coração dela fica acelerado, ela tem uma tendência a ficar sempre mais cansada, não consegue, no entanto, descansar. Então, é até contraditório, né? Ou seja, eu estou sempre cansado, sempre acelerado. Quando eu tiro um tempo para descansar, eu não consigo descansar. Então, vira um 220 frenético, a pessoa não consegue encontrar descanso, relaxamento, muito menos lazer. Por isso que se torna muito prejudicial, tanto psicológico quanto fisicamente.
Perfeito. A depressão também é muito falada, né? É talvez a doença que está mais em evidência atualmente. Sim. E embora seja uma doença que foi já identificada pela medicina há uns 200 anos ou talvez até mais. E acomete milhões de pessoas, né? Como nós podemos definir assim a depressão? Qual a melhor definição? Uhum. A depressão trata-se de mental em que ela é multifatorial, ou seja, vários fatores precisam acontecer para que a pessoa seja acometida de depressão. E o que seria ela? É uma doença do humor, transtorno mental do humor, em que ela tem alguns sintomas. Alguns principais são, ela tem um humor triste por mais de 2 semanas, ela tem perda de prazer das coisas que estão acontecendo, se antes ela gostava de fazer algum tipo de lazer, agora já ela não gosta, ela começa a ter pensamentos de culpa, fica remoendo sempre aquilo, tem pensamentos de morte também, é muito comum dentro da depressão, além de perda da funcionalidade, porque ela não consegue ficar concentrada, ela come muito ou come pouco, né? Está dentro dos excessos, ou ela vai comer muito ou ela não vai comer nada, ou ela vai dormir muito ou ela não vai dormir nada, então acaba sendo muito prejudicial. Mas a definição é essa, é um transtorno do humor em que ela tem esses sintomas e não tem uma causa, são vários fatores, por isso que é considerado multifatorial. Tudo de forma assim bem extrema, né? Ou é muito... Porque se come muito é ruim, se come nada também é ruim, se dorme muito também é prejudicial, porque ela não se sente bem, e se dorme pouco também é. Então acaba afetando a funcionalidade dela, trazendo muitos prejuízos. É um transtorno que traz muita incapacidade para as pessoas. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia hoje, nós estamos conversando com o psicólogo clínico e treinador comportamental, Matheus Coelho, e o Janeiro Branco, mês da saúde mental. Agora, Matheus, é verdade que a campanha Janeiro Branco surgiu em Minas Gerais, quando ela teve início, e a motivação? Sim, surgiu em Minas Gerais. Surgiu na cidade de Uberlândia, com um psicólogo chamado Leonardo Abraão, e aconteceu em 2014, né? Então a gente vai para mais uma edição, e é muito importante a gente entender que a motivação inicial dele ainda permanece, que é o cuidado e a valorização da saúde mental, levando em consideração que nós estamos num meio super propício para reavaliação. Ele até brinca, né, o próprio presidente e criador da campanha, que o Janeiro Branco é como se fosse uma folha em branco, em que nós temos a oportunidade de escrever novos capítulos para a nova história. Então, o início do ano ele traz esse sentimento de recomeçar, de reavaliar a nossa vida. Então, a motivação inicial foi essa, de propagar através dos meios de comunicação, e esse daqui se torna mais um propício para isso, para a gente divulgar a importância de começar o ano tendo o cuidado da saúde mental, para que tenhamos um ano produtivo, mas também muito feliz. É uma campanha que traz aí essa oportunidade de colocar o tema em evidência e promover a conscientização sobre a importância da prevenção ao adoecimento emocional. Né? Exato. E a saúde mental, Moreira, ela é tão importante que hoje ela é considerada um dos temas mais relevantes no século XXI. Por quê? E também é um slogan do Janeiro Branco, que é: quem cuida da mente, cuida da vida. Porque quando a gente entende que a gente cuida de todas as áreas, e nós temos muito esse costume, né? Cuida da área financeira, a gente cuida da área física, a gente tende a cuidar da casa, da organização, mas às vezes a gente não para olhar para as nossas emoções, a gente não para olhar para os nossos pensamentos, a gente não para olhar para os sinais que o nosso corpo nos oferece. Às vezes são manchas, às vezes é insônia, tudo isso são sinais, a gente precisa aprender a lidar com isso para que tenhamos uma vida bem vivida. E nós temos muito da situação de pessoas que elas acabam assimilando muito o problema do outro para si e vai acumulando, além dos próprios problemas, os dos outros também. Isso aí é um barril de pólvora, né? Exato. Sobrecarrega, né? Então, se a pessoa já tem um problema, ela começa a pegar problema do trabalho, problema da família, problema da igreja, e aí ela vai sobrecarregando e isso tudo gera muito sofrimento. Por isso que é uma habilidade importante, quando a gente está falando de saúde mental, Moreira, a gente aprender a separar o que é problema do outro e o que é nosso problema. Porque essa separação traz muita saúde mental, do contrário, você vai sair carregando. Por onde você passa, como se fosse um imã. Você enxergará problema no trânsito, enxergará problema na família, problema na escola, problema na faculdade, no trabalho, e se torna extremamente um desgaste para a saúde mental. É uma condição de que a pessoa leva tudo muito a sério também, tudo né? muito a sério, é verdade. Agora, esse janeiro branco, né? É o janeiro que marca o início do ano, igual você disse, e propondo a repensar sobre a vida e também o recomeço.
E, Matheus, nós podemos então entender que é uma oportunidade para reescrever a própria história? É lindo esse entendimento, né? Da gente entender que o passado, de fato, ele já aconteceu. Então, a gente pode olhar para ele como se fosse um sinal de aprendizado. Porém, o passado não tem como mais ser alterado. No entanto, é uma boa notícia, é uma boa nova a gente entender que o nosso presente ele está sendo construído agora e ele sim definirá a nossa futura realidade, né? Então, é muito importante a gente conseguir perceber como temos vivido. E diante dessa realidade, aproveitando essa campanha do Janeiro Branco, é necessário conscientizar, quebrar tabus, mudar paradigmas e inspirar também as autoridades sobre as importantes questões e ações relacionadas à saúde mental. É verdade. E aí, em todas as instituições, isso de fato, a saúde mental é uma importância, um tema importante na saúde pública, porque é onde chegam as principais demandas. Apesar dos consultórios, no caso semelhante ao meu, existirem e serem muito importantes para a sociedade, a saúde pública ela é a primeira porta, é a atenção primária de fato que vai receber ali o primeiro contato com aquele ser que está passando por um adoecimento mental. E tendo profissionais capazes, competentes e além disso instituições que promovam, como tem, não só aqui em Manhuaçu, mas em todas as regiões, o CRAS, o CREAS, o NAS, são instituições e centros que valorizam a saúde mental e isso se torna muito importante para a nossa população, para que, não só para a nossa população, mas para o mundo de uma maneira geral, para que a gente continue cuidando e florescendo e cultivando o bem-estar por onde a gente passar. Matheus Coelho, agora, em termos da identificação da pessoa que está aí com uma condição meio comprometida da saúde mental, como identificar? O primeiro processo, isso também é uma pergunta muito importante, porque às vezes a gente está bem, assim, nossa, eu estou bem, estou passando por um momento incrível da minha vida, estou me sentindo confortável, alegre e estável. Porém, é importante a gente estar com os olhos abertos, porque as pessoas próximas podem estar passando por um adoecimento. Como que a gente percebe isso? O primeiro ponto é perceber mudanças no comportamento. Então, normalmente, uma pessoa que está passando por um período de sofrimento, ela não consegue sustentar durante todo o tempo a estabilidade. Então, às vezes, no trabalho ela demonstra estar bem, mas você percebe que durante o café ela está mais cabisbaixa do que o normal dela. Você percebe que, hora ou outra, ela chora com mais facilidade, ela está muito mais irritada. Mais calada. Então, alguns sinais de mudanças comportamentais são sutis. E se a gente está atento a isso, a gente pode, com carinho e com muita gentileza, chegar perto e propor ajuda. Talvez a ajuda é o próprio escutar. Se a pessoa sabe que tem do lado um amigo, um companheiro, um parceiro, um colega de trabalho, que é uma pessoa aberta a ouvir e a não julgamento, isso já traz uma grande leveza para a pessoa, porque ela pode falar do que está pensando, do que está vivendo, dos problemas atuais, sem ter a percepção de julgamento. Isso já traz um grande alívio. E ainda, além disso, é sempre recomendado procurar algum profissional de saúde, caso aquele problema persista, caso aquele problema esteja afetando a funcionalidade da pessoa. É fundamental, então, identificar o problema para iniciar o melhor tratamento, não é? Iniciar o melhor tratamento. Quanto mais rápido a gente consegue abordar dentro de um problema, quanto mais rápido a gente consegue identificá-lo, maiores são as chances de prognósticos. E o que são prognósticos? É a continuidade do diagnóstico. Então, se eu descubro, por exemplo, que uma criança tem o TEA, que é o autismo, quanto mais rápido eu descubro, maiores são as chances desse diagnóstico não afetar a vida dela e ela conseguir encontrar uma estabilidade e viver a sua vida de maneira saudável e encontrando ali o equilíbrio necessário. E nós temos observado que, mês a mês, nós temos as campanhas, né, que alcançam aí, vários segmentos, em termos, vários pontos, quando se fala da saúde, né? E todas elas com esse despertar e buscar dialogar, né, falar do assunto, do problema de forma mais ampla, não é? Exato. Existe o Janeiro Branco, existe o Setembro Amarelo, que também é para a conscientização da valorização da vida contra o suicídio. Existe também o Outubro Rosa, que fala da importância do tratamento do câncer de mama. O Novembro Azul também, que é o câncer de próstata. Então, todas essas campanhas que promovem o cuidado com a saúde da mulher, do homem, enfim, da nossa sociedade, têm uma finalidade importante, Moreira, de quebrar paradigma. E o que é paradigma? São preconceitos, são rótulos que a sociedade vai vivendo e a gente às vezes não quer falar. Um rótulo, por exemplo, que foi muito quebrado, e ainda bem que isso aconteceu, foi falar sobre drogas na escola, com a criação do ProERD. E os policiais, eles propagam isso de uma maneira brilhante, porque antigamente se acreditava, e isso também acontece no Setembro Amarelo, que se a gente fala de droga, a gente acaba incentivando as pessoas a procurarem drogas. E não é isso. Esse pensamento que a gente não pode falar é um pensamento que gera mais
preconceito, que gera mais paradigma, que nos afasta da solução do problema e de pensar em estratégias de fato que podem gerar melhoria para a vida das pessoas. Então, falar sobre drogas, só que falar de maneira correta, com informação fidedigna, que seja cientificamente embasada, gera bem-estar, previne doenças, previne abusos e isso tudo tem a finalidade de fazer a nossa sociedade ser uma sociedade mais saudável. Sim, quando você discute o problema, você também mostra o que pode ser o resultado, né? O que pode ser o resultado. Então, eu lembro de um paciente dizendo que a primeira vez que ele ouviu uma palestra sobre Setembro Amarelo e ele pensava sobre suicídio, isso trouxe muito bem-estar, porque ele percebeu que não era só com ele que aquilo acontecia. Poxa, então tem outras pessoas passando por isso, então eu posso procurar ajuda e está tudo bem. Eu não sou o único problema do mundo, então isso traz muito bem-estar. O Matheus Coelho, ele é psicólogo clínico e treinador comportamental. Agora, as empresas, como é que está a saúde do trabalhador e a importância das empresas investirem nesse tipo de acompanhamento? É muito importante, Moreira, porque os funcionários, as pessoas, nós, enquanto seres que somos funcionais dentro do trabalho, passamos muito tempo dentro da empresa. Na maioria das vezes 8 horas ou até mais. Então é importante a gente entender, e agora sobretudo o gestor, o líder e aquele que é empresário, compreender que o clima organizacional definirá muito não só o bem-estar do funcionário, mas também a sua produtividade, se ele conseguirá entregar o que a empresa necessita. Uma atitude necessária para isso é ter de fato recursos humanos ou alguma pessoa responsável para criar práticas necessárias para o bem-estar dos funcionários, favorecendo uma boa relação sobre eles, diminuindo ruídos na comunicação, deixando feedbacks sempre abertos para isso, na medida do possível horários flexíveis geram essa sensação de bem-estar e também uma fácil comunicação no sentido de hierarquia mesmo, todas as pessoas tendo a possibilidade de falar, de propor ideias, de propor soluções para que a empresa como um organismo possa se ajustar, se endireitar para gerar melhores soluções, tanto para o funcionário dentro da empresa, mas também para oferecer serviços para a população e para os clientes da melhor maneira possível. Matheus, para encerrarmos, nós vamos utilizar o tema não da atual campanha, mas da campanha Janeiro Branco de 2021, que é muito interessante e que conseguimos identificar ser a expressão da realidade também. Não deixe o cuidado com a saúde mental passar em branco. Que legal, né? Utilizando o branco aí como essa metáfora de entender que podemos construir coisas novas, podemos recomeçar e também não podemos passar em branco no sentido de não olhar para essa necessidade. Então, o meu último aviso aqui para os nossos queridos ouvintes é para que, de fato, as pessoas parem nesse início de ano para rever como estão os seus sentimentos, para rever como estão as suas relações, para rever como estão os seus pensamentos. Olhe para o seu corpo, olhe para os sinais que ele te dá, olhe para a vida que você quer construir e se você tem feito algo diariamente para se aproximar disso. Essa é uma vida bem vivida, essa é uma vida valorizada. Matheus, muito obrigado e uma boa tarde. É sempre um prazer estar aqui. Muito bem, assim, hoje no Entrevistado do Dia nós conversamos com o psicólogo clínico e treinador comportamental Matheus Coelho e o tema Janeiro Branco, mês da saúde mental. Para você ouvinte da Manhã Uaçu, muito boa tarde. Para você internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia.